Justiça em São Paulo arquiva inquérito que investigava a queda de helicóptero que matou Tomás Rodrigues Alckmin, filho do governador Geraldo Alckmin, em abril de 2015. E você vai ver também. STF mantém decisão que obriga a União a indenizar a Varig em 3 bilhões de reais por conta de congelamento obrigatório de tarifas para conter a inflação. Justiça Federal em Macaé suspende decreto que aumentou o preço dos combustíveis. Decisão vale em todo o país. Justiça em Santa Catarina determina a transferência do ex-policial militar Luiz Paulo Brentano, condenado por matar o surfista Ricardo dos Santos, no início de 2015. Corte Especial do STJ mantém desmembramento da Operação Mãos Limpas, que apura fraude em licitações no Amapá. E presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, se reúne com presidentes dos tribunais de justiça para discutir a informatização dos dados da população carcerária no Brasil. Essas e outras notícias, agora, no Jornal da Justiça. Olá, boa tarde para você. A Justiça Federal em Macaé, no interior do Rio de Janeiro, suspendeu o aumento das alíquotas do PIS e COFINS sobre a gasolina, o diesel e o etanol. A decisão é válida para todo o território nacional e suspende os efeitos do decreto que aumentou, em média, 41 centavos o preço do litro do combustível. A decisão da Vara Única de Macaé ocorreu após uma ação popular movida por um professor e também advogado. Segundo a Justiça Federal, trata-se de uma decisão de primeiro grau e, portanto, cabe recurso. A Advocacia Geral da União informou que não foi notificada, mas que vai recorrer da decisão. A Justiça em São Paulo arquivou o inquérito que investigava a queda do helicóptero que matou Tomás Rodrigues Alckmin, filho do governador Geraldo Alckmin, em abril de 2015. O pedido de arquivamento foi feito pelo Ministério Público. A repórter Carolina Chaves tem as informações para a gente. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Olha, segundo o Ministério Público, as investigações apontaram falhas nas pás do helicóptero que quebraram durante o voo e não ficou demonstrado erro humano. Segundo o relatório do Ministério Público, essas pás passaram por uma manutenção em uma empresa em Itajubá, Minas Gerais, no mesmo dia do acidente. Para o Ministério Público, houve irregularidade nessa manutenção pela empresa que não seguiu as normas do fabricante. O caso foge da esfera criminal e foi encaminhado à Promotoria de Justiça do Consumidor em Itajubá e também à Agência Nacional de Avião e ao CENIPA. No acidente, além do filho do governador, o piloto e 3 mecânicos também morreram, Érica. Obrigada, Carolina. O Ministério Público Federal em São Paulo quer fiscalizar o processo de licenciamento ambiental de um complexo termoelétrico em Peruíbe, no litoral paulista. O inquérito civil foi instaurado para avaliar os impactos que o empreendimento pode causar ao meio ambiente e aos moradores. O objetivo da investigação do Ministério Público Federal é garantir a participação da sociedade no processo de licenciamento e assegurar o respeito ao meio ambiente e às pessoas que moram na região. Além da construção de uma usina termoelétrica de gás natural, o projeto prevê também um terminal marinho, 2 gasodutos e uma linha de transmissão. O projeto está em fase de licenciamento, mas já chamou a atenção dos órgãos de controle pelo grande potencial de causar impactos ambientais e sociais. O Ministério Público apurou que as obras poderão afetar unidades de conservação localizadas do Vale do Ribeira ao Litoral Sul e à Baixada Santista, causando prejuízo ao meio ambiente local e às atividades dos pescadores e coletores da região. Por conta disso, o MPF decidiu criar um grupo com 3 procuradores da República para fiscalizar as atividades e avaliar se o empreendimento é ou não viável do ponto de vista socioambiental. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiu manter separado o processo que envolve o governador do Amapá dos outros acusados. Ele foi denunciado junto com outras pessoas por corrupção na Operação Mãos Limpas da Polícia Federal. A ministra Nancy Andrighi foi quem determinou o desmembramento da ação penal, fazendo com que os demais envolvidos fossem processados e julgados pela Justiça Estadual do Amapá. A denúncia do Ministério Público apura a prática de peculato, fraude à licitação e organização criminosa, crimes investigados no âmbito da Operação Mãos Limpas da Polícia Federal.
Uma das denunciadas, que é servidora da Prefeitura de Macapá, recorreu da decisão, alegando que o desmembramento poderia gerar decisões conflituosas. Ela pedia a anulação da decisão monocrática, pelo fato de a defesa não ter sido ouvida. O agravo foi analisado pelos ministros da Corte Especial, que, de forma unânime, seguiram o entendimento da ministra Nancy Andrighi e mantiveram o desmembramento, o que, de acordo com a ministra, não vai prejudicar os demais acusados. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral rejeitou o registro de candidatura do prefeito da cidade de Ibituruna, em Minas Gerais. Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral analisaram o recurso de Francisco Antônio Pereira, candidato mais votado no ano passado para a Prefeitura de Ibituruna, em Minas Gerais. Francisco queria reverter a decisão do Tribunal Regional Eleitoral Mineiro, que negou o registro de candidatura do político por considerar que ele estava inelegível. Isso porque teve as contas rejeitadas pela Câmara Municipal da cidade, quando foi prefeito em mandato anterior. Mas o relator do caso no TSE, ministro Herman Benjamin, votou no sentido de manter a decisão do TRE Mineiro e indeferir o registro de candidatura de Francisco. A liminar obtida em 21 de 12 de 2016 não constitui, portanto, fato superveniente, a meu juízo, com todo respeito, apto a afastar a inelegibilidade, eis que posterior à diplomação, marco de encerramento do processo eleitoral. O voto do ministro Herman foi seguido pelo plenário. Com a decisão do TSE, o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais deve marcar novas eleições para a prefeitura da cidade de Ibituruna. A Justiça de Santa Catarina determinou a transferência do ex-policial militar Luiz Paulo Mota Brentano, condenado por matar o surfista Ricardo dos Santos no início de 2015. O repórter Gabriel Ciafreio, ao vivo, tem as informações para a gente. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde para você, Érica. Boa tarde a todos. Agora, Luiz Paulo Mota Brentano vai cumprir pena na Penitenciária Industrial de Joinville. De acordo com o juiz que tomou essa decisão, a medida garante a segurança e também a integridade física do ex-policial militar. Luiz Paulo foi condenado a 22 anos de prisão pela morte do surfista Ricardo dos Santos. Mas por conta de alguns crimes, como homicídio e embriaguez, terem a pena reduzida, ele terá então, deixou de ter que cumprir 22 anos e agora vai cumprir 17 anos de prisão. Ricardo dos Santos foi morto no início de 2015 após uma discussão com o ex-policial militar em uma praia de Santa Catarina. Érica, é com você. Obrigada, Gabriel. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. STF mantém decisão que obriga a União a indenizar a Varig em 3 bilhões de reais por conta de congelamento obrigatório de tarifas para conter a inflação. Voltamos em instantes. Um candidato classificado no concurso público para o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região conseguiu na Justiça a nomeação para o órgão. Ele provou que havia vagas abertas. O candidato foi aprovado em 23º lugar no concurso para a formação de cadastro reserva. Após 20 candidatos tomarem posse e com a proximidade do término da vigência do concurso, ele fez um requerimento à presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, que abrange Amazonas e Roraima, indicando a existência de 2 vagas e que o 22º colocado havia desistido do cargo. A presidência do TRT negou o pedido de nomeação, alegando que por questões orçamentárias só poderia abrir apenas mais uma vaga. O candidato entrou com um mandado de segurança junto à presidência do regional, o que garantiu a nomeação. Foi então que a União entrou com recurso e o caso chegou ao órgão especial do TST. A relatora do caso, ministra Kátia Magalhães Arruda, reconheceu que o Supremo Tribunal Federal entende que candidato classificado em concurso público, cujo edital estabeleça apenas formação de cadastro de reserva, tem apenas uma expectativa de direito à nomeação. Mas a ministra afirmou que o STF também firmou em sede de repercussão geral a tese de que novas vagas que surgirem durante a validade do concurso podem gerar direito à nomeação do candidato aprovado. Para a relatora, o caso em julgamento se enquadra nessa tese, levando em conta que diversos classificados foram nomeados e tomaram posse conforme surgiram vagas.
A ministra Kátia Magalhães Arruda ainda destacou que o regional havia incluído na lei orçamentária anual previsão de nomeações para o cargo pretendido pelo candidato e assim ficaram demonstradas de forma inequívoca a existência de vagas e a necessidade de convocação e posse para os cargos. Por unanimidade, os ministros do órgão especial mantiveram a decisão de segunda instância que validou a nomeação do candidato. Os grupos de trabalho nos aplicativos celulares agilizam a troca de informações e até tomadas de decisão. Mas é preciso ter cuidado com o que é dito nessas comunidades. Uma empresa no Distrito Federal foi condenada por demitir um funcionário pela rede social. A tecnologia trouxe agilidade ao trabalho de muita gente. Ana Larissa vive conectada. Celular, computador, notebook, todo device assim que tiver, eu estou mexendo o tempo inteiro. Na palma da mão, com um simples toque na tela, muita coisa pode ser resolvida onde quer que o trabalhador esteja. É uma notícia que você acaba recebendo, uma informação, você acaba tirando uma dúvida, uma consulta rápida. Facilita para todo mundo. Sejam mensagens individuais ou nos chamados grupos de aplicativos de conversa, há limites de interação entre patrão e empregado. O empregador está subordinado a um acordo coletivo, a uma convenção coletiva, e agora nós teremos o negociado versus o legislado, né? Ele está subordinado à Constituição Federal. E o empregado está subordinado ao contrato dele. Né? Tudo aquilo que ele assinou, por exemplo, um manual da empresa, o manual do regulamento do empregado que ele tenha recebido, isso também é importante para que os dois se policiem. Por não respeitar esses limites, uma empresa do Distrito Federal foi condenada pela Justiça do Trabalho a indenizar uma funcionária por demiti-la pelo WhatsApp. A mensagem foi encaminhada para um grupo de trabalhadores. Para a magistrada que analisou o caso, a empregada foi submetida a uma situação vexatória perante os colegas. A sentença ponderou ainda que nenhum empregador é obrigado a permanecer com o funcionário, mas a rescisão contratual deve ocorrer sempre de forma justa e civilizada. Além disso, o uso de aplicativos de conversas nas empresas é legal, mas desde que haja respeito. A empresa deve tomar cuidado, né, com a vida privada, com a honra, com a intimidade, com a imagem, né, que o empregado tem. De outro lado, o empregado, ao tecer críticas, ele precisa entender de que ele também deve respeito. O Supremo Tribunal Federal manteve a decisão que obriga a União a indenizar a Varig. A União e o Ministério Público Federal buscavam reverter a decisão que garantiu à Varig o direito de indenização pelo congelamento das tarifas aéreas ocorrido durante o Plano Cruzado. Os ministros negaram recurso e mantiveram decisão que condenou a União a pagar aproximadamente 3 bilhões de reais à Varig, em razão do congelamento de tarifas imposto para conter a inflação durante o Plano Cruzado, entre outubro de 85 e janeiro de 92. O congelamento de preços que aqui se discute foi, de fato, medida severa, mas que não pode ser destacada do cenário igualmente grave em que inserida, nem compreendida fora dos objetivos institucionais que orientaram sua utilização. Tratava-se de um momento bastante peculiar e com escopo claro, proceder à desindexação da economia a fim de controlar o surto inflacionário. Os pontos suscitados pela União, todos eles foram tratados. Inclusive a própria União, no seu arrazoado, nos seus embargos, citou trechos de votos, inclusive do ministro Gilmar, do ministro Joaquim Barbosa, demonstrando que o que alegava não ter sido discutido foi e acabou sendo vencido. Nesses termos, tanto conheço quanto rejeito, acompanhando a relatora. É vedado à Suprema Corte revolver fatos e provas sobre perícia convalidada nas instâncias inferiores e analisado expressamente no acórdão do Tribunal de Origem. E, da mesma maneira, assentei e acompanho nesse sentido, Vossa Excelência, senhor presidente, assentei a necessidade de intervenção do Estado no domínio econômico, na hipótese de concessão de serviços de transporte aéreo, não pode mitigar direitos e garantias fundamentais, nem atenuar o instituto da responsabilidade objetiva do Estado. A
Ainda durante a sessão, os ministros declararam parcialmente inconstitucional uma lei do Rio de Janeiro que trata da obrigatoriedade de informações nos rótulos de alimentos comercializados no estado. A maioria dos ministros acompanhou o relator, ministro Gilmar Mendes, entendendo que a lei estadual não pode exigir informações além das contidas em lei federal. Ao que tudo indica, o legislador do Estado do Rio pretendeu meramente definir nova disciplina global do tema, especificando sem justificativa exigências mais rígidas do que o previsto em legislação federal. E nesse ponto, resta claro o conflito entre a legislação impugnada e a legislação federal. O mesmo produto não pode ter dois rótulos ou duas embalagens, uma nacional e outra para o estado em questão. Por que o tribunal suspendeu a eficácia desses dispositivos? Porque o Estado acabou por adentrar a seara normativa da União, ao reger espécies de direito que estão no âmbito de atuação do poder central. Direito comercial, quanto à comercialização dos produtos, e também direito alusivo à saúde dos consumidores em si. Continuo convencido de que realmente houve essa invasão. Nós sabemos que o tema está regido por lei federal. O artigo 3º impõe prazo para adaptação ao que previsto na lei. E o parágrafo único do 3º versa sanções aos estabelecimentos comerciais e industriais que não cumprirem o estabelecido na lei. Por isso, acompanho Sua Excelência, o ministro Dias Toffoli, declarando a inconstitucionalidade da lei na totalidade. Neste caso específico, por circunstâncias particulares dessa lei, inclusive de natureza temporal, e pelo prazo que já vigora a sua suspensão parcial, e pelo momento da sua edição, eu estou acompanhando o relator. E o plenário do Supremo Tribunal Federal aprovou ontem também a lista tríplice de candidatos para ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral, numa das vagas reservadas à categoria dos advogados. A lista será encaminhada ao presidente da República, Michel Temer, que deve escolher um dos nomes. O candidato escolhido substituirá o ministro Admar Gonzaga Neto. A lista aprovada é composta pelos advogados Sérgio Silveira Banhos, Carlos Bastide Horbach e Marilda de Paula Silveira. De acordo com a Constituição Federal, o TSE é composto por, no mínimo, 7 ministros, 3 do STF, 2 do Superior Tribunal de Justiça e 2 juristas, nomeados pelo presidente da República, dentre advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, a partir de lista tríplice indicada pelo STF. E para falar sobre esse assunto, sobre a sessão de ontem no plenário do Supremo Tribunal Federal, está aqui no estúdio conosco a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. Boa tarde, Karina. Boa tarde, Érica. Karina, essa semana várias decisões já foram tomadas aí pelos ministros no plenário, né? Ontem, uma terceira lei do Rio de Janeiro foi aí analisada pelos ministros e considerada inconstitucional, né? Na terça-feira, que nós tivemos uma sessão extraordinária pela manhã, também 2 leis foram analisadas e declaradas inconstitucionais, incompatíveis com o texto da Constituição, em que os ministros acabaram decidindo que haveria uma violação, uma usurpação da competência legislativa da União para legislar sobre direito civil, direito do trabalho, e que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro teria, de uma certa forma, exorbitado no seu poder legislativo. E ontem também, além do julgamento de 2 ações rescisórias que acabaram sendo julgadas improcedentes, essa legislação, essa lei específica do Estado do Rio de Janeiro, que tratava de novas restrições, outras restrições, na verdade, que deveriam ser inseridas nos rótulos de produtos alimentícios, também foi declarada inconstitucional. E qual foi o fundamento principal? O fundamento principal que o plenário levou em consideração para se chegar a essa conclusão? Foi uma discussão por maioria e não por votação unânime, já que houve divergência, mas o voto médio, a maior parte dos ministros entenderam que haveria uma violação porque uma lei federal já teria tratado ou estabelecido algumas restrições que deveriam ser contidas nesses rótulos dos produtos alimentícios. E quando o Estado, que também pode legislar sobre esse assunto em razão da proteção do consumidor, ele estabelece novas restrições, ele estaria
usurpando uma competência da União ou indo além daquelas normas gerais já previstas e permitidas pela própria Constituição. Isso também, de uma certa forma, como a gente pôde acompanhar no trechinho que passou do voto do ministro Gilmar Mendes, que foi o relator dessa ação direta de inconstitucionalidade, ele diz que essas restrições poderiam ficar nítido que no Brasil nós teríamos dois tipos de rótulos, um rótulo de caráter nacional e um rótulo específico do Rio de Janeiro. E aí haveria um impedimento ou talvez uma dificuldade de trânsito dessas mercadorias. Então, o principal fundamento que se levou aqui em consideração foi o que a Constituição estabelece como competências legislativas concorrentes. O artigo 24 da Constituição determina um rol de direitos que tanto a União como os estados, os municípios, podem legislar sobre aqueles assuntos. Mas não há uma hierarquia entre eles. A Constituição diz, a Constituição sobre esses temas, e proteção do consumidor é uma delas, vai legislar de uma forma geral, normas gerais sobre esse tema. Onde houver lacunas, é possível que os estados legislem e, havendo lacunas na legislação estadual, os municípios também podem legislar. O artigo 24 vai um pouco além. Não havendo uma lei federal, uma lei elaborada pelo Congresso Nacional, os estados podem legislar plenamente sobre aquele assunto. Mas se posteriormente essa lei estadual sobrevier uma lei federal, no que elas forem incompatíveis, vai prevalecer a lei estabelecida pelo Congresso Nacional. E é exatamente o que aconteceu aqui, nessa lei do Estado do Rio de Janeiro. O ministro Gilmar Mendes, durante o seu voto, um voto bastante didático, ele estabelece que essas normas gerais que restringem essas informações ou determinam quais são essas informações mínimas do rótulo, estão previstas no Código de Defesa do Consumidor e algumas resoluções da Anvisa, normas gerais. Quando o Estado vai além e restringe mais, ele estaria violando, então, esse padrão de procedimento, vamos dizer assim, dessa repartição de competências legislativas de natureza concorrente, da forma como firmado lá no artigo 24. O ministro Edson Fachin abriu a divergência, acabou ficando vencido, mas ele entendeu que não haveria qualquer tipo de inconstitucionalidade, porque a norma seria ainda mais protetiva ao direito do consumidor e, por isso, viria ao encontro do texto constitucional e não de uma forma contrária, vamos dizer assim, e não de encontro a esse texto. Mas ficou vencido, prevaleceu o voto do ministro relator, no sentido de que a norma é inconstitucional, viola a Constituição e usurpa essa competência da União, já que normas gerais já estariam previstas e estabelecendo esse tipo de restrição. Tá ótimo, Karina. Obrigada pelas suas explicações por hoje. Até a próxima semana que vem. Até mais. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, se reúne com presidentes dos tribunais de justiça para discutir a informatização dos dados da população carcerária no Brasil. É daqui a pouco, a gente volta já já. Eu estava querendo um tempo. O Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de um pai norte-americano que queria levar os filhos para os Estados Unidos. De acordo com a decisão, a questão deve seguir as vias diplomáticas. A guarda dos filhos é sempre uma questão delicada no divórcio e fica ainda mais complicada quando os pais são de países diferentes, como acontece com as famílias transnacionais. Com leis distintas, como definir o país e com quem os filhos devem ficar? Esta professora de Direito Internacional explica que a legislação brasileira prevê regras para este tipo de situação. Se ele quer reconhecer, ele vai ter que buscar, primeiro, notificar a parte de acordo com os acordos que são celebrados entre os países. Se não houver acordo, deve-se buscar a via diplomática para tentar verificar a possibilidade do reconhecimento dessa decisão. Um caso de guarda de filhos envolvendo pai norte-americano e mãe brasileira veio parar aqui no STJ. Como a família morava nos Estados Unidos, o processo de guarda aconteceu lá, onde um juiz determinou que os filhos ficassem com o pai. A mãe já estava no Brasil com as crianças. Por isso, o pai buscou diretamente no STJ a restituição de guarda por meio de carta rogatória, com um pedido para que a justiça brasileira cooperasse para que a decisão norte-americana fosse cumprida. Como o pedido foi feito diretamente ao Superior Tribunal de Justiça e não obedeceu à tramitação diplomática necessária, o vice-presidente da Corte, ministro Humberto Martins, negou o pedido do pai.
Ele afirmou que a tramitação da carta rogatória deve seguir a previsão da portaria interministerial, que estabelece o encaminhamento das demandas e os órgãos responsáveis. O ministro disse ainda que o tribunal só tem competência para julgar o caso depois que o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Justiça encaminharem parecer sobre o caso para o STJ. O que não pode haver é uma comunicação direta de uma jurisdição a outro tribunal sem observar os trâmites formais estabelecidos na Convenção. Isso significa que um juiz estrangeiro não pode dar uma ordem ao juiz brasileiro para fazer cumprir uma decisão, porque ambos os tribunais são soberanos para decidir o direito. A presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, a ministra Carmen Lúcia, se reuniu nessa manhã com os presidentes dos tribunais de justiça para discutir a informatização dos dados da população carcerária no Brasil. A presidente do STF e do CNJ, a ministra Carmen Lúcia, apresentou o projeto piloto de um sistema que vai unificar as informações dos presos de todo o país. A primeira experiência deve acontecer ainda este mês e a previsão é que a partir de setembro haja a expansão para todos os tribunais de justiça. O monitoramento da situação do condenado poderá ser feito em tempo real de qualquer tribunal de justiça do país. O objetivo do sistema é dar mais segurança, transparência e agilidade nos processos penais. Cada preso terá um número e, a partir dele, será possível saber o cumprimento de pena e benefícios de progressão de regime. Com isso, o Conselho Nacional de Justiça poderá ter um panorama da atual situação do sistema prisional brasileiro. O programa Meio Ambiente por Inteiro de amanhã é especial. É um histórico dos 15 anos da TV Justiça e dos temas ambientais tratados no programa desde a estreia, em 2011. O Meio Ambiente por Inteiro vai ao ar amanhã, 12h30. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa tarde para você, um ótimo fim de semana. Até segunda-feira.